Olá, eu recentemente li o livro do Moby Dick, do Herman Melville, e gostaria de incentivar a leitura do mesmo. Eu já conhecia a escrita do Melville porque já tinha lido O Escrivão, um livro pequeno, mas que é muito interessante, que aborda questões como o absurdo, o existencialismo, temas bastante interessantes e que são ali compactos num livro tão pequeno. E agora fiz a leitura do Moby Dick porque eu vi o filme da baleia e o filme tem muitas referências ao livro do Moby Dick. E eu gostei das referências que foram feitas e eu pensei, não, eu tenho que ler este livro porque este livro vai ser realmente algo que parece-me que vou gostar. É um livro do século XIX, foi publicado em 1851, portanto o Melville, quando publicou, tinha 32 anos, e o Melville ele vai aqui falar de uma história que já existia, portanto já existia a lenda da baleia branca que atacou um navio baleeiro. Na realidade, a história é sobre o navio Excess, um navio que foi atacado por uma baleia, e o Melville pegou nessa história e, aliado às experiências que ele tinha como marinheiro, porque ele também esteve em navios baleeiros, ele também teve essa experiência em alto mar e da caça à baleia, portanto ele vai fazer esta história, este livro, ele vai escrever esta obra, que é super interessante. E há pessoas que disseram que não gostaram muito do livro, que o livro foi uma seca, e até no próprio filme fala sobre estas partes, mais descritivas. Podem ser consideradas partes chatas do livro. É assim, eu sinceramente acho que não é assim tão chato. Acho que é um livro que tem que ser lido dentro do seu contexto. E qual é o contexto do livro? Estamos a falar do século XIX e precisamos de contextualizar para não achar que o livro é uma seca enciclopédica, porque a questão é que as pessoas que disseram que não gostaram do livro ou que acharam o livro uma seca, primeiro, leram o livro em inglês, o que não faz sentido nenhum, a não ser que a pessoa... E mesmo para quem é nativo, não é fácil. Estamos a falar de uma das maiores obras, um dos maiores clássicos da literatura mundial. Não é fácil. O livro tem muitas referências. Mitologia, Bíblia, história, biologia, arte. Então não vai ser fácil. E também da forma como está escrito. É um livro que não é fácil. Não é aquele livro que se lê de uma assentada. E o problema que nós temos com a leitura, muitas vezes o problema da maior parte das pessoas é porque querem ler os livros de assentada, e hoje existe muita moda de ler livros ao metro, ao quilo, vamos ver quantos livros é. Parece uma maratona, as pessoas querem ler à força toda e mostrar que leem muito. Isso não é o mais importante, porque para quem é leitor não é isso que é mais importante. O importante é a experiência da leitura, porque a leitura é uma experiência, é um ato individual. Nós lemos sós, a não ser quando estamos a ler em conjunto, esses projetos de leitura em conjunto, mas lemos só. Mas depois esse ato expande-se e podemos depois falar com outras pessoas, trocar outras impressões com as pessoas. E não faz sentido nenhum ler só por ler. Para quê, não é? Não é essa a proposta da leitura. A proposta da leitura é sair da leitura com conhecimento, a leitura tem que ser um prazer. Ler só por ler não faz sentido nenhum. E então há pessoas que não sei porque querem ler este livro em inglês. Para já
não é um livro fácil mesmo para quem seja nativo. Não é fácil. Este livro eu li em português. Li em português. Eu sou fluente em inglês, mas eu preferi ler em português porque não é um livro fácil. E eu estou habituada à literatura do século XIX. Eu li o Orgulho e Preconceito em inglês, eu li o Frankenstein da Mary Shelley em inglês, porque era uma linguagem mais acessível. Não precisei de estar a ler em português. Mas há pessoas que insistem. Há uma moda de ler em inglês, às vezes até me parece que é uma questão de status. Eu leio em inglês, que não faz sentido nenhum, porque a pessoa perde o prazer da leitura só por uma questão de orgulho próprio. Não faz sentido nenhum. Eu li em português. Mesmo assim, há partes que não é fácil perceber. Temos aqui vocabulário técnico que não é um vocabulário acessível, mas que é bom, por outro lado, porque nos faz aprender. E a questão aqui destas descrições todas, as descrições que ele faz das baleias, a descrição que ele faz destes temas tão detalhadamente, nós temos que perceber aquilo que Hegel dizia, que é algo que eu acho que é extremamente importante na literatura, que é o Zeitgeist, que é o espírito da época. E então, nesta época, temos os escritores do século XIX, que eram pessoas extremamente cultas. O século XIX foi riquíssimo em literatura. Tanto na Europa como na América. Na Rússia, então, incrível. E temos que perceber que estes autores eram pessoas extremamente cultas, e então as referências que estes autores têm são referências de muitas horas de estudo, e a questão da descrição, por exemplo, das baleias, que há quem ache uma seca, temos que perceber que no século XVIII o público comum, a pessoa que não tinha acesso a esse conhecimento, não fazia a mínima ideia do que era uma baleia, do que era a pesca da baleia. Não é como hoje em dia, que eu vou à televisão, meto um vídeo de uma baleia e eu estou a ver uma baleia no oceano a nadar. Eu sei como é que é a fisionomia, eu sei tudo da baleia porque eu estou a ver. E posso ver documentários, e posso ver especialistas e biólogos a falar. Não, no século XIX era difícil. Ou tinha que se consultar uma enciclopédia, e mesmo assim não havia assim tanta informação. Mas é no século XIX que se começa a ter o gosto pelo colecionismo, em que se começa a colecionar tanto artefactos como animais exóticos e animais, e começa a haver aqui um gosto pela exposição. É no século XIX que começa aqui a haver, é o berço, digamos assim, é o início da museologia, é o início deste estudo das espécies. Temos a teoria do Darwin, da evolução das espécies, e vai haver aqui um grande avanço, vai haver aqui um grande gosto pela parte da biologia. E esse gosto, porque quem conhece o século XIX sabe disto. Este livro fez-me lembrar imenso de quando eu visitei o Museu de Londres, o Museu de História Natural de Londres, porque pelo menos a parte teórica histórica em que nós estamos a ler tudo aquilo que todas aquelas descobertas, todas aquelas expedições para que o homem pudesse conhecer melhor o mundo. O Moby Dick é um livro do seu tempo, mas é um livro espetacular. As pessoas no século XIX, lá está, não tinham ideia. No século XIX já se começava a ter uma ideia de como eram as baleias, porque já haviam vários relatos.
já haviam vários relatos e as pessoas já tinham alguma ideia. Mas aqui o Melville, o que ele também nos fala é que, por exemplo, as descrições de baleia até então e nos séculos anteriores e gravuras, e ele fala aqui do Albrecht Dürer, o pintor alemão, em que as descrições e a forma como a baleia era vista não fazia nada, não tinha nada a ver com a verdade. E se nós formos ver as descrições dos monstros marinhos do início das expedições marítimas, vamos ver que tem assim muito a ver, porque era assim um bocado exagerado. E ele tenta trazer aqui uma visão mais científica, mais biológica, mais perto da realidade. Mas é uma história extraordinária, uma história que é super interessante. Começa logo muito interessante a questão de ele ir para aquela cidade, de ele ir para aquela vila, a questão de tudo ser um prenúncio daquela viagem, as hospedarias que têm toda uma decoração ligada ao mar e à caça da baleia. A igreja, porque ele vai a uma igreja antes de ir de viagem, a igreja que tem um púlpito em que é a proa de um barco e que o pregador, para subir, para pregar, em que vai pregar a história de Jonas, tem que subir uma escada, como se estivesse a subir um navio. O lado sombrio do livro, em que existe sempre aqui um mau presságio, esta escrita ali um pouco romântico, dark. Eu gostei, pessoalmente eu gostei. Foi um livro que eu li durante mais ou menos 2 meses, levei tempo a ler até porque estava a passar uma situação complicada, fiquei sem o meu gato e não foi nada fácil, mas este livro também ajudou-me a superar. Portanto, quem gosta de clássicos, quem gosta de literatura clássica, não deixe de ler, não ouçam esses comentários de que é uma seca, o livro é extraordinário, o livro tem muitas referências, o livro é espetacular. Leiam e não deixem de ler. Agora, se não gostam de clássicos e não gostam de história, não gostam de biologia, não gostam desses temas, não leiam. Não, vai ser uma seca, sim. Mas quem gosta destes temas como eu e quem é um bocadinho nerd, leia porque vão gostar.